E eu trago aqui 3 pontos para dizermos quais são. Aleluia, Rei da Glória. Quais são os cuidados que devemos ter com o nosso corpo, uma vez que é o templo do Espírito Santo? Fisicamente falando, nós sabemos que o nosso corpo, primeiro ponto, nosso corpo precisa de quê? De limpeza. Nós precisamos de higienizar o nosso corpo, né? E fisicamente falando e espiritualmente falando, sempre que nós, todos os santos dias, nós tomamos banho para que o nosso corpo se mantenha limpo, para que o nosso corpo se mantenha higienizado. E o segundo ponto, nós devemos nos alimentar sempre e de uma forma saudável. Eu estou a falar fisicamente e depois e automaticamente espiritualmente. E o terceiro ponto, devemos vestir corretamente. Por que vestir corretamente? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E trazendo para o âmbito espiritual, sabemos que no âmbito físico devemos tomar banho, devemos nos limpar todos os dias. E também no âmbito espiritual a mesma coisa. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e até não digo se, o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, nós devemos nos limpar todos os dias, nós devemos tomar banho, devemos limpar todas as impurezas, devemos limpar o pecado, devemos limpar a ira, devemos limpar tudo quanto não exalta o nosso nome, ou tudo quanto não exalta o nome do nosso Deus, né? Porque nós somos feitos em imagem e semelhança, e Deus dá-nos a primazia de dizer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então nós devemos nos limpar, devemos nos purificar, nos limpar da vaidade, nos limpar de tudo quanto não dignifica nem exalta sequer o nome do nosso Deus. Devemos nos limpar da prostituição. Prostituição de quê? De servir outros deuses, de fazer a vontade que não é do nosso Deus. Então nós devemos nos limpar todos os dias e nos despir do nosso eu e fazer a vontade do nosso Deus. E o segundo ponto, devemos nos alimentar sempre e de forma saudável. Não basta somente nos alimentarmos, fisicamente falamos, não basta somente de nos alimentarmos, mas devemos nos alimentar de uma forma saudável e espiritualmente. Qual é o alimento saudável? É a Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós devemos ler a palavra do Senhor, nós devemos meditar, nós devemos nos alimentar de uma forma saudável, buscando a presença do nosso Deus, buscando a presença do nosso Pai e ler de uma forma de pedir a Deus que seja o Espírito Santo de Deus a falar por nós, que não nos acheguemos só na palavra do Senhor para comer, mas possamos comer de uma forma saudável. Como assim comer de uma forma saudável? Antes de lermos a palavra, que possamos entregar no nosso Senhor. Papai, esse momento é teu. Que seja o Senhor a falar, que não lemos a Bíblia como se estivéssemos a ler um jornal, como se estivéssemos a ler um livro qualquer, mas que possamos ler com reverência, com discernimento do Espírito Santo, que possamos chegar primeiro a Deus e pedir que nos alimente de uma forma saudável para que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, possa se manter firme, amém? E no terceiro ponto, devemos nos vestir de uma forma correta, porque o nosso corpo é o Espírito Santo. E como é que nós vamos nos vestir? Da couraça de Deus, aleluia. Devemos estar com escudo, meu Pai da glória. Devemos nos revestir com escudo. Quando nós conhecemos a palavra, quando nós nos alimentamos, aí nós estamos revestidos no dia mau. Quando vem por mais que o exército satânico se reúna contra nós como estamos revestidos, como estamos vestidos da palavra, nós vamos dizer, aleluia, o exército satânico veio contra nós, não tem problema, todavia vou clamar, aleluia, no Senhor dos Exércitos, que até o exército satânico depende do Senhor dos Exércitos. E quem é esse Senhor dos Exércitos? O nosso Senhor, aquele que nós estamos aqui nesta noite, reunidos em seu nome. Amém, amados irmãos? Então é necessário termos esses pontos em mente. Primeiro, devemos manter sempre o nosso corpo limpo, irrepreensível, limpo do pecado, limpo de tudo quanto não dignifica o nome do nosso Deus. E o segundo ponto, devemos nos alimentar sempre. E não só nos alimentar, mas nos alimentar de uma forma saudável. Chegar a Deus e pedir que seja o Espírito Santo de Deus a revelar a sua palavra no momento da oração, no momento da leitura. Amém? E o terceiro ponto é que devemos nos vestir corretamente. Aleluia. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E fisicamente falando, que nossa forma de vestir não cause escândalo no nosso próximo. Amém? Então, devemos nos vestir corretamente. Aleluia. E ainda no livro do 1 de Coríntios, no seu capítulo 6, os versos 19 e o verso 20, para concluir, diz o seguinte: 1 Coríntios, capítulo 6, os versos 19 e os versos 20, os irmãos poderão tomar nota e quando puderem meditar, vamos meditar no nome poderoso de Jesus. O verso 19 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. Nós não somos de nós mesmos. Amém? Porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aleluia. Eu volto a repetir o 20. Porque fostes comprados por bom preço, aleluia, para aquele sangue vertido na cruz do Calvário. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quer dizer que o nosso corpo e o nosso espírito não pertencem a nós, pertencem a Deus. Então que possamos nesta hora refletir e que possamos nos alimentar espiritualmente. Se o espírito sair de nós, de nada tem proveito o nosso corpo. Então, como não pertence a nós, nós fomos comprados por um bom preço, porque Deus nos amou de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos possa abençoar hoje e todo sempre, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Até aqui, esse momento de reflexão, Pastor Martim, toma primazia no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente o nosso irmão Teófilo por essa palavra abençoada. Sábado, se Deus assim permitir, estaremos juntos em família. Amém, querido? Convide pessoas, se anima no Senhor. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo tem uma palavra para nosso coração. Deus já falou conosco agora. É um tempo de santificação. Como diz a Bíblia, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então vamos nos conter, vamos nos separar para Deus. E certamente Deus ele vai nos recompensar com a sua gloriosa presença. Em nome de Jesus. Irmãos, podem abrir o microfone e dar boa noite para todos os irmãos. E sábado estaremos juntos em família, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor, Pastor Martim. Ó, filho, irmã Rita, irmã Paloma, Deus abençoe. Irmã Paloma. Amém, a paz a todos. Pai, irmã Rita, meu amigo André. Ai, Senhor, pastor. Senhor, Oi, Deus abençoe. Pai. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus Larissa, abençoe. Deus abençoe, Larissa. Senhor, vai para o Senhor para todos. Boa noite. Paz, boa noite. Sábado, Jesus. Irmã Heloísa, Deus abençoe grandemente. Irmã Amélia, com Amém, saudações da irmã pastor, Yuri, igualmente. a Elísio e aos pequenos também, viu? Nicolas, Amém, igualmente a todos. felicitações a Nicolas pelo aniversário, Deus abençoe. Amém. Boa noite a todos. Sábado estaremos juntos em família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Good night. See you soon. Shalom. Amém. Glória a Deus.